Vamos continuar aqui a nossa explicação, pessoal. Agora vamos falar das funções sobrejetora, injetora e função objetora, tá? Vocês fazem uma leitura aí na página do livro de vocês, na página 48 e página 49, entendeu? Ali ele explica as definições de função sobrejetora, injetora e objetora. Aqui eu fiz um resumo prático, rápido, para a gente poder entender melhor. E depois fazemos algum exercício da página 50, faremos o exercício número 2, que trata sobre o assunto que vai ser apresentado agora, tá? Na função, as características entre elas que eu coloquei aqui, tá? Função sobrejetora, função injetora e função objetora, tá? Na função sobrejetora, você vai ter a imagem igual o contradomínio, tá bom? O que vem a ser isso? Eu botei aqui dois conjuntos. O conjunto A, formado pelos elementos 2, 4, 6 e 8. O conjunto B, formado pelos elementos 3, 4 e 6. Você lembra que o conjunto A é o domínio, tá? Esses elementos aqui é do domínio, chamado que é o conjunto de partida. O domínio é sempre o conjunto de partida, tá? E o contradomínio é o conjunto de chegada. E o conjunto imagem é o par que forma do conjunto de partida do domínio em relação ao contradomínio. Aí eu pus aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Quais são os elementos do domínio? É o 2, o 4, o 6 e o 8. Os elementos do contradomínio é o 3, o 4 e o 5. E a imagem é o 3, 4 e 5. Se vocês lembrarem nas aulas passadas, para a gente encontrar a imagem, eu sempre faço uso de uma fórmula, sempre que o problema sempre me apresenta uma fórmula. Aí eu pego os valores do domínio, coloco naquela fórmula e acho a relação, a minha imagem do outro lado, no contradomínio. Nesse caso aqui não vai precisar, porque eu já te dei o domínio, contradomínio e a imagem. É só que para você entender, quando eu falo que na sobrejetora a imagem é igual ao contradomínio, por quê? Quais são os elementos do contradomínio? É o 3, o 4 e o 5. Quem são os elementos da imagem? 3, 4 e 5. Então, o contradomínio não tem o mesmo elemento da imagem? Tem. Então, nesse caso, quando isso acontecer, nós teremos aqui uma função sobrejetora, tá? Na letra A temos a função sobrejetora. Aí na letra B eu pus uma representação que nós não vamos ter uma função sobrejetora. Por quê? Porque o meu domínio é o 10 e o 20. O meu contradomínio é o 100, 200 e 300. A minha imagem é 100 e 200, tá? Porque, que forma um par com o domínio de 10 a 100 e o 20 com 200. Sobrou o 300, certo? Então, o que acontece? O meu contradomínio e minha imagem são diferentes. Neste caso, eu não tenho uma função sobrejetora, tá bom? Então, só para recapitular, na função sobrejetora, a minha imagem tem que ser igualzinho ao contradomínio, tá? Se não for, não é uma função sobrejetora. Na função injetora, o que acontece? Cada elemento do domínio terá uma imagem exclusiva, uma imagem só dele, um par somente para ele, tá? Então, o que acontece? No conjunto A, nós temos os elementos 3, 6 e 9. Esses 3, 6 e 9 são o domínio, que é o conjunto de partida. Teremos do outro lado o conjunto B, formado pelos elementos 5, 8, 11 e 15, tá? Que é o conjunto de chegada. O contradomínio é um conjunto de chegada. A imagem, neste caso, é quem? É o 5, o 8 e o 11. Por quê? O 5 é a imagem do 3, o 9 é a imagem do 8 e o 6 é a imagem do 11, tá? Então, neste caso, o que acontece? Cada elemento do domínio, ele tem uma imagem própria, particular dele, exclusiva somente dele, a definição de função injetora. Cada elemento do domínio terá uma imagem exclusiva. Ele tem a sua imagem exclusiva, 3 e 5, 6 e 11, 9 e 8. Então, nós temos o quê? Uma função injetora, tá bom? Aí na letra B eu coloquei um exemplo de uma função que não é injetora. Por quê? Cada elemento do domínio ele tem que ter uma imagem exclusiva, certo? O que você percebe aqui? Que o contradomínio, né, que é o conjunto de chegada, o 0, ele tem dois elementos de partida, o 4 e o 5. Então, fugiu uma definição. Por exemplo, o elemento do domínio terá uma imagem exclusiva. O meu elemento do domínio 4 tem imagem 0. O elemento do domínio 5 tem a mesma imagem que é 0. Então, já não pode ser uma função injetora, né? Já agarrou. Então, nesse caso aqui,
eu não tenho uma função injetora, tá? Na função bijetora, essa é tranquila. Se ele é sobre ejetora, ele é injetora ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Vai ser bijetora. Então, a definição da função sobre ejetora, ela é sobre ejetora e injetora ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, então ela é bijetora. Aí eu pus aqui, ó, os elementos do conjunto A, 1, 2 e 3. Elemento do conjunto B, 4, 5 e 6. Quem é o meu domínio? O elemento de partida é 1, 2 e 3. O meu contradomínio são os meus elementos de chegada, 4, 5 e 6. A minha imagem é quem? É o 4, 5 e 6, porque o 1 é a imagem do 4, o 2 é a imagem do 5 e o 3 é a imagem do 6. Tá? O que você percebe? Vamos para a definição. Vamos ver logo, em primeiro lugar, se é função sobre ejetora. O que diz a definição da função sobre ejetora? A minha imagem tem que ser igual ao contradomínio. Vamos ver. A imagem, né, 4, 5 e 6, eu pus aqui para vocês verem, certo? O contradomínio, 4, 5 e 6, beleza, certo? Então, nós temos o quê? Nesse conjunto aqui é uma função sobre ejetora. Vamos ver também se ela é injetora? Vamos lá. O que trata a função injetora, definição? Cada elemento do domínio terá uma imagem exclusiva. Vamos ver. Cada elemento do domínio, ó, terá uma imagem exclusiva. Ó. 1, imagem do 4, 2, imagem do 5, 3, imagem do 6. Correto. Cada imagem do domínio tem... Correção. Cada elemento do domínio tem uma imagem exclusiva. Então, neste caso, ela também é injetora. Então, eu estou de frente com o quê? Com uma função bijetora, que ela é, ao mesmo tempo, sobrejetora e injetora. Entendeu? Então, tá aqui, ó, é sobrejetora, pois possui o contradomínio igual à imagem. Injetora, que cada elemento do domínio terá a sua própria imagem. Entendeu? Neste caso, essas são as definições das três funções, sobrejetora, injetora e bijetora. É bem tranquilo. Entendeu? Acho que ficou bem tranquilo, bem explicado, tá? O que vocês têm que ter em mente? Tem que ter a percepção legal quando se deparar com um exercício desse. Lembrar dessa definição, ó, função sobrejetora, imagem igual ao contradomínio. Lembrar sempre, o domínio é o conjunto de partida, da onde sai. Da onde sai as setas. O contradomínio é o conjunto de chegada. E a imagem é o fruto dos elementos que eu pego do domínio para achar o resultado, que eu vou encontrar no contradomínio. Neste caso, eu dei tudo direitinho para vocês, só para vocês poderem assimilar. Vai ter ocasião no problema que o problema vai apresentar para vocês o domínio e o contradomínio. Vocês vão ter que calcular a imagem, como que nós já aprendemos anteriormente, tá? Mas neste caso, só para clarear a explicação, já dei tudo pronto para vocês, tá? Então, só vocês lembrarem dessa definição aqui, ó. Imagem igual ao contradomínio, função sobrejetora. Cada elemento do domínio terá uma imagem exclusiva, função injetora. A bijetora você não precisa decorar, só você lembrar se ela é sobrejetora e injetora, ela é logo bijetora. Se você se deparar com um exercício que satisfaça as duas condições, então ela é bijetora. Digamos que você tem um problema lá e apresentado no teste, ou na prova, ou até no concurso. Classifica as funções. Aí tem um exercício lá que ele é, ao mesmo tempo, bijetora, correção, ao mesmo tempo, sobrejetora e injetora. Então, ele é o quê? É bijetora, tá? Então, nesse caso, você tem que somente decorar quem? Essa definiçãozinha aqui, ó. Sobrejetora, imagem igual ao contradomínio. Injetora, cada elemento do domínio terá uma imagem exclusiva. Gravou isso, não tem como errar. Tá bom, gente?